Rodrigo, vou aproveitar que a gente está falando sobre engenho e vou chamar uma matéria com Jorge Portugal. Ele foi até a fazenda Engenho d'Água para contar um pouco da história daquele lugar. Vamos ver? O Aprovado faz hoje uma viagem mais do que prazerosa. Vamos contar a história e o papel dos engenhos na economia e na cultura do Recôncavo e conversar também sobre a história específica deste lugar. Fazenda Engenho d'Água. Vamos lá. Vamos começar então pelo papel dos engenhos na economia açucareira, da economia açucareira do Brasil, da sua importância, entendeu? E do que ela ajudou a desenvolver. A economia açucareira representava, a grande força do Brasil ao longo do período colonial e boa parte do período imperial. Tá? Então, nós tínhamos aqui no Recôncavo da Bahia a maior quantidade de engenhos que nós tínhamos em todo o Nordeste. Logo, uma grande importância econômica e política também. Daí nós vamos perceber em Salvador e no seu entorno do Recôncavo, e vou destacar a Vila de São Francisco do Conde, que é aqui onde nós estamos, Santo Amaro, Cachoeira, instituições que representam esse grande poderio econômico que se tinha nesse período. Nós falamos de produção econômica e da importância do lugar pela sua pujança econômica. Claro que a contraface disso é o poder político. O poder político dos senhores de engenho. Eu diria que a maior expressão do poder político nós temos na participação intensa dos senhores de engenhos desta região na política do Brasil. Influenciando. Aqui nós tínhamos senadores, pessoas que tinham influência muito grande nas decisões dos destinos políticos do país. Tanto que no processo de separação política entre Brasil e Portugal, tiveram alguns episódios curiosos, que é o fomento que os senhores de engenhos da região, inclusive o ex-proprietário desse lugar que nós estamos, que é Joaquim Inácio Siqueira Bucão, o fomento às lutas de separação. E aí nos chama a atenção as diversas separações políticas, as diversas liberdades que se objetivava com a independência do Brasil. Porque a liberdade que um escravo queria não era a mesma liberdade que queria um pequeno comerciante. Aqui existe uma igreja que é uma das raríssimas igrejas do Brasil. Vamos vê-la? Vamos sim, vamos ver. É uma das três igrejas... É uma das três únicas igrejas octogonais que existem no Brasil. Olha o formato dela. Professor Jorge, essa igreja só nos dá a dimensão do poderio dessa elite do Recôncavo. Perceba que essa não é uma igreja para uma comunidade. Esta é uma igreja de uma propriedade particular. É uma igreja feita para o proprietário dessa estrutura aqui. Então, a gente só tem a dimensão de como esta elite era poderosa. Mas nós temos aqui também no Recôncavo e aqui em São Francisco do Conde a primeira faculdade de agronomia, podemos dizer assim. A engenharia agrônoma era um ramo novo da ciência naquele momento. E foi instalada aqui no Nordeste, aqui em São Francisco do Conde, a primeira faculdade de engenharia agrônoma de toda a América do Sul. Isso não seria feito se não fosse uma região com uma grande produção econômica, que tivessem políticos importantes. É mais uma instituição que representa essa pujança, esse poder econômico que o Nordeste, que o Recôncavo baiano tinha na economia nacional. Bom, essa casa daqui pertenceu a uma linhagem de barões do São Francisco. Eu costumo dizer que você fez aqui um trabalho de IPAC ou de IFAM, com seus próprios recursos. Não foi, investimento pequeno. Vem de algum sonho isso, de algum forte desejo? Quando eu comprei essa casa, quando eu comprei essa fazenda, ela estava completamente destruída, degradada, as instalações todas no chão. Foi aí que a gente sonhou e eu tive muita ajuda, acredito que de Deus, para ter tido essa vontade de recuperar tudo. Nós fizemos a restauração que durou 9 anos, foram 9 anos de obra. Sim. Nós começamos desde a fundação da casa, até ao telhado, tudo. Nós só aproveitamos o caixote da casa, quer dizer, as paredes externas da casa,
O resto todo foi reconstruído, obedecendo a mais rigorosas normas de restauração, para que não fugisse a história ao passado. Então o patrimônio ele está igualzinho ao que era há 200, 150 anos. Ele está idêntico ao passado. Isso aqui foi um engenho de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar que, como o historiador nos disse, representou a pujança econômica de um Brasil colonial. E hoje, qual é a produção que você toca aqui, Mário? A cana-de-açúcar entrou em decadência na Segunda Guerra Mundial. O Brasil era um país agrícola. O Brasil necessitava de uma alternativa, porque a Bahia vivia essencialmente da cana-de-açúcar. Foi aí que se buscou como alternativa a cultura do cacau. E essa fazenda foi a primeira fazenda do Recôncavo a plantar cacau. Então vamos conhecer a joia. Vamos circular por ela mais. Esse salão ele foi construído em 1823 para o Joaquim Inácio Siqueira Bucão receber o rei Balduíno, o rei da Bélgica. Quando ele esteve ao Brasil, ele se hospedou aqui na fazenda. E também fala-se que Dom Pedro passou por esse salão. Estamos aqui na senzala, que hoje se presta a quê? A senzala nós transformamos num salão de eventos. E aqui nós fazemos eventos corporativos e coroamos todo ano com o forró do engenho que acontece aqui dentro da senzala. A gente pode aquilatar o poderio econômico do engenho pelo tamanho da senzala, né? E o carro de boi? O carro de boi era o meio de transporte de toda a riqueza do Recôncavo baiano. Sobrou do engenho também ou você adquiriu fora? Foram peças que nós aproveitamos ainda, porque antes da existência do trator, do caminhão, todo o transporte, tanto da cana-de-açúcar do campo para a usina, como o açúcar da usina para o porto para sair de Saveiro, era feito nos carros de boi. Aos irmãos que com o sacrifício da vida introduziram a agricultura no Recôncavo e hoje com o seu consumo mantêm a pujança da economia. Eternos agradecimentos da Fazenda Engenho d'Água. E assim vocês tiveram uma grande aula sobre a economia e a cultura do Brasil concretizada neste engenho fazenda em São Francisco do Conde.